Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias para nós ler um texto bíblico. Vamos ler aqui um conselho para a família. A família está reunida. Vamos abrir aqui Efésios 5, versículo 22. Vamos ler esses versículos da palavra de Deus. Glória a Jesus. Verso 22 em diante, quando fala do conselho para a família. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos jovens que estão batalhando, servindo a Deus, fazendo seu trabalho em oração, louvando, unidos nossos jovens. Deus abençoe. Nossos adolescentes, um número grande também de adolescentes, e o esforço da liderança. Deus abençoe a doutora Raquel, também esposa do pastor Aloísio, a Andréia, e os coordenadores que estão lutando pelos nossos adolescentes, os maestros, que fazem também o trabalho de ensaios para louvar a Deus. Queridos, hoje minha intercessão durante o dia foi forte em favor dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Agora nós estamos aqui com a família reunida, família de Deus. Vamos juntos ter uma conversa rápida dentro desse assunto. Versículo 22 do capítulo 5. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém, glória a Deus. Amados, podeis assentar. Nós, olhando para o texto bíblico, nós vemos o apóstolo São Paulo preocupado com os deveres domésticos, e ele registra do versículo 22 até o versículo 9 do capítulo 6, versículo 22 do capítulo 5 de Efésios, até o 9 do 6, da mesma epístola, quando ele escreveu para os irmãos da igreja de Éfeso, preocupado com o bom andamento da igreja do Senhor. Quando estava sentado ali, eu lembrei
do Salmo 133, quando o salmista disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e que desce até a orla dos seus vestidos. É como o monte de Sião, que recebe orvalho, e assim por diante. E daí o salmo vai terminando dentro desse clima de união. E eu, com o texto bíblico para ler, fiquei pensando: para que haja união entre os irmãos, precisa de um esforço, para que haja unidade. Você vê o grupo de senhoras cantando, o grupo de senhores, o nosso coral, a nossa orquestra, os jovens, adolescentes, são grupos unidos, grupos de comunhão. No altar estão os ministros do altar, na recepção o grupo de recepcionistas, todos trabalhando em torno da unidade, da união. E isso nós devemos levar para dentro das nossas casas, o sentimento de unidade. Cada dia que passa, nós unir mais as nossas forças para estarmos unidos, marido e mulher, pais e filhos. Hoje ainda estava atendendo uma senhora, que é a irmã Maria Helena, de um bairro, depois de uma palestra que a cantora irmã Alessandra estava dando para 70 mulheres, e uma mulher me procurou e disse: pastor, eu preciso de ajuda, porque por incompatibilidade de temperamentos, não estamos nos entendendo com meu esposo, e eu estou disposta a romper o casamento. E eu fiz algumas perguntas para ela, e ela disse: pastor, uma das coisas que faz a gente brigar é as finanças. Ele quer que eu empreste dinheiro para ele, porque eu trabalho numa empresa e ele na outra, e a gente está brigando por causa disso. Eu falei para ela: querida, vocês precisam estar unidos. Pega o seu salário, o salário dele, põe na mesa, mistura tudo, é um só, e ali você determina as dívidas que vocês têm que pagar, contribuição de igreja, dívida de prestações, de tudo que vocês tiverem. Então o que sobra vamos pôr na poupança, investir em alguma coisa, mas vocês não podem brigar por causa disso, porque se você ficar desempregada, vocês vão viver com o salário dele. Se ele ficar desempregado, vocês vão viver com o teu salário. Então vocês precisam estar unidos. Daí veio o assunto da família também, e eu lembrei do Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu fiquei pensando, como está o clima da casa? Qual está sendo o tratamento desse casal um para o outro? Quais são as palavras que ela está dizendo para ele? E quais são as palavras que ele está dizendo para ela? E que clima está o relacionamento conjugal deles dois e dos filhos também dentro de casa? E eu aconselhei ela, chamei o pastor do bairro, encaminhei para atender aquela senhora. Vi nela boas intenções, mas vi também uma necessidade urgente de uma transformação de coração, uma mudança de atitude, um controle de temperamento, um controle emocional e uma mudança de ideia, de pensamento também com respeito ao seu casamento, à sua vida financeira, à sua vida conjugal dentro de casa. E se nós olharmos lá para o tempo de Noé, nós vamos ver que Noé era um homem unido com a sua família, trabalhando todo aquele tempo como carpinteiro, um serviço pesado, erguendo madeiras, puxando madeiras, desdobrando a madeira para fazer tábuas, para fazer madeira quadrada, madeiras menores e maiores, trabalhando. Seus filhinhos se criaram junto com ele, e ele trabalhando ensinou seus filhos juntos, e conseguiu manter a sua casa unida, diante do Senhor, a sua família. Quando o Senhor Deus falou com ele, e disse: a arca está pronta, então agora você chama a tua mulher, os teus filhos, as mulheres dos teus filhos, e entra para a arca, porque eu vou fechar a porta do lado de fora. Quando a gente olha para esse texto bíblico, a gente fica triste pela perdição daqueles
que não aceitaram as mensagens do pregoeiro da justiça, do pregoeiro Noé. Mas nós olhamos por um outro lado e nos alegramos, porque Noé conseguiu conciliar a sua profissão e a sua família, conseguiu conciliar os seus filhos com o seu trabalho, incansável trabalhando, mas ele não perdeu a amizade, a unidade com a sua mulher e com os seus filhos, e no dia de entrar para dentro da arca, para Deus executar o seu projeto com a humanidade, ele pôde levar junto os seus filhos e as suas noras e a sua esposa para dentro da arca. E isso é maravilhoso a gente pensar nas Escrituras. E me vem ao pensamento também Anrão e Joquebede. Era um casal maravilhoso, da descendência da tribo de Levi. Essa gente conseguiram conquistar a vida espiritual da sua família. Quando nós vemos o Anrão e a Joquebede ter os seus cargos na congregação, você não vai achar. Não eram sacerdotes, não eram profetas, não eram músicos, eles não tinham essas funções, mas eles tiveram 3 filhos, Moisés, Arão e Miriam. Mas veja só, eles conseguiram criar Moisés, Arão e Miriam diante do Senhor. Moisés foi o legislador de Israel, Arão foi sumo sacerdote e Miriam foi cantora. Ele conseguiu conquistar na sua simplicidade, ele e a sua esposa, não tendo cargos proféticos ou sacerdotais, criar a sua família unida diante do Senhor. O que nós vemos hoje é as famílias desunidas, é as brigas. Ainda hoje eu recebi um pedido de oração por uma família cujo marido não serve ao Senhor e a esposa serve o Senhor, mas ela foi encontrada com manchas roxas no seu corpo, porque o seu esposo espancou a sua querida esposa. Quando a gente pensa na esposa da gente, meu irmão, a gente está pensando em uma coisa muito preciosa, está pensando num presente de Deus. Quem deu a minha esposa para mim foi Deus, quem deu a sua esposa para você foi Deus. Ela precisa dos nossos cuidados, da nossa compreensão, da nossa tolerância, do nosso amor e do nosso carinho. É um presente de Deus. É uma coisa horrível quando se pensa em grosseria, em machismo, em dureza exacerbada e perseguição contra a sua esposa. Esta mulher que Deus te deu é a sua esposa, é a propriedade sua. Cuide dela, como você cuida da menina dos seus olhos, e Deus vai cuidar de você. Não quebre a comunhão com ela, e Deus não vai quebrar a comunhão com você. Ore por ela e Deus vai responder a sua oração. Diz a Bíblia que se você tiver brigas com a esposa, o casamento estará mal e as orações são impedidas. Esse marido, irmã, que Deus te deu, é um presente de Deus para a sua vida. Quantas mulheres estão suportando dentro da sua casa bêbados, maconheiros, ladrões, assaltantes, bandidos, adúlteros, pessoas que mal cheirosas, que chegam com cheiro de cachaça, de cigarro, e aquela mulher, às vezes até uma serva de Deus, está suportando para manter o casamento. E Deus te deu um marido especial, um homem limpo, caprichoso, crente, um homem fiel, que trabalha e o seu salário usa para o sustento da família. Valorize esse homem que Deus colocou ao seu lado, porque ele é um servo de Deus. Entenda ele, tolere ele, perdoe ele, ame ele, porque a sua vida vai ser abençoada, glória a Deus. Quando Paulo está aconselhando os irmãos da igreja de Éfeso, ele aconselha primeiro as mulheres. Não é aquela sujeição de ser escrava do marido, que muitos homens são machistas, durão, tratam mal, ofende, agride com palavras, com atitude a sua esposa. Uma vez estava numa casa conversando, e o casal muito feliz, mas de repente aquele homem deu uma explodida assim, e falou uma palavra triste, e eu olhei de relance para sua esposa, o seu semblante descaiu, e ela fez de tudo para tratar bem a gente, mas eu fiquei com pena daquela mulher,
Depois eu chamei aquele homem e disse: você precisa mudar de atitude, porque essa mulher, uma hora dessa, ela vai decidir e vai abandonar você. E um casamento quebrado é um casamento fracassado, e ninguém fica sozinho. Ele vai casar de novo, talvez com pessoas que já têm outras experiências, e você também. Então vocês precisam se entender. Se alguém teve a infelicidade de ter um segundo casamento, não conhecia Jesus ou conhecia, e a sua vida não estava muito bem e quebrou, agora que você consertou, valorize, perdoe, chore junto, diga que você ama, diga que você aprecia, diga que essa pessoa é especial para você, faça alguma coisa pelo seu casamento, porque Satanás está odioso, está raivoso, e ele quer destruir a sua casa, mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem autoridade para abençoar as famílias da igreja. E quando eu olho os casais juntos na igreja, quando eu olho as famílias reunidas, eu digo: Senhor, preserve, Senhor, que Satanás não ache nenhuma brecha, e que ele não consiga entrar no meio, mas que o Senhor possa preservar essa família assim, que o Senhor possa cuidar dessa família assim. Depois vem para o marido, depois vem para os filhos: vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Filho que não grita com o pai, não briga com o pai, não bate no pai. Quanta loucura a gente escuta nas notícias de filhos que fizeram mal para os seus pais. Mas nós, dentro da igreja, há uma compreensão maravilhosa, porque aquele filho, por mais que já seja um moço emancipado, uma moça emancipada, mas ainda consegue entender o pai, ouvir o conselho do pai, se submeter ao conselho do pai, debaixo do seu teto, depender de conselho do seu pai, porque é um filho querido, um filho amado, criado na igreja, na escola bíblica dominical, nos cultos de Santa Ceia. Esses jovens e adolescentes que nós vimos cantar aqui, dificilmente vão trazer lágrimas de tristeza aos olhos de sua mãe, do seu pai, mas pelo contrário, trarão alegria, porque Deus vai cuidar dessa família e vai abençoar. E você vai ver no altar se casando, no altar apresentando crianças, e vai ver eles envelhecendo na igreja, porque há um cuidado de Deus para a vida daqueles que vivem bem. Um dia eu perguntei para o meu avô, ele com quase 90 anos, eu disse para ele: quantos anos, vovô, durou a sua mãe? Ele disse: 94 anos, e daqui a poucos anos eu chego também a essa idade. Eu disse para ele: qual o segredo de viver tantos anos? Isso faz uns 25 anos que eu perguntei para ele. E ele disse para mim: o segredo do filho viver bastante é observar Efésios 6:2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E ouvindo aquilo, disse: já tenho no coração, mas quero cuidar da minha mãezinha, quero cuidar do meu pai. Depois meu pai partiu para a eternidade, um dia eu vou contar a forma que foi, quando senti desejo de dar esse testemunho, mas minha mãe vive até hoje, já fez os seus 70 anos, e eu louvo a Deus pela vida da minha mãezinha, porque mesmo depois de homem casado e no ministério, quando mamãe olha nos olhos, diz palavra de conselho, humildemente nós aceitamos, porque sabemos que estamos debaixo da mão de alguém que ora por nós. Glória a Deus. Esse pai e essa mãe que está aqui, meu filho, quando estende a mão sobre você, ela te abençoa. Dê o que der, aconteça o que acontecer com você, Ele vai te abençoar. Se ninguém te receber desviado, quebrado, esta mãe e esse pai te recebe. Se ninguém te receber frustrado, derrotado na vida, esse pai e essa mãe recebe e faz de tudo por você. Então cuide dele com carinho, beije o seu rosto, diga que ama. Esses traços de velhice que chegaram no rosto dessa mulher, desse homem, foi porque um dia, aleluia, alguém estava cuidando de você no colo, alguém estava dando comida na sua boca. Aleluia. O Espírito Santo, nessa noite, está trabalhando no meio das famílias.
Estava vendo o pastor Juarez levar o paizinho dele ali. Pastor Juarez, Deus te abençoe, querido. Conheço o pai do pastor Juarez. Morava numa cidade que eu pastoreava. Seu irmão, Antonhão, maior do que ele ainda. Que era o que puxava os crentes com os ônibus para mim. O pastor Luiz também conheceu. Queridos, hoje é uma noite da igreja reunida de propósito. Está só a família aqui. Eu não vi visitante nenhum aqui não evangélico. É só a família. E eu tive esse sentimento de nós orar, fazer um propósito. De se amar mais dentro de casa. De se amar mais. Uma das razões de nós perder os nossos filhos é porque nós levamos a ferro e fogo. Não funciona mais do jeito que funcionava na época, muitos anos atrás. Na época que não tinha televisão, na época que não tinha videogame, MP3, MP4, MP6, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada, não tinha internet, não tinha nada. Então tudo era levado na dureza. Mas as coisas cresceram, o mundo evoluiu, a igreja do Senhor é inteligente, a igreja do Senhor é sábia, e agora não tem como conduzir a família no chute, no pontapé, agora tem que conduzir diferente, é melhor com lágrimas do que com porrete na mão, como a Zorhag na mão, é melhor com abraços do que com atitudes grosseiras. Eu viajei esses dias 400 quilômetros, no final da história deu 700, para aconselhar um homem, por causa do seu filho de 33 anos. Eles ligaram para mim: pastor, eu sei que tu tem tantos compromissos, mas eu tenho certeza que se o pastor chegar na minha casa e aconselhar o meu pai, o coração dele vai quebrar. Eu tirei uma folguinha, segunda de madrugada, e quando aquele cidadão viu, estava chegando na casa dele, longe daqui, mas eu consegui sair de lá dando glória a Deus, porque aquele homem se quebrou, e ele disse para mim: pastor, me ajuda, pastor, a minha dureza, fui criado no tempo da ditadura militar, eu não consigo, tem coisas que eu sei que é errado, mas eu não consigo, pastor, me ajuda. Vim aqui para te ajudar, meu irmão. Vim aqui para dizer para você que desse jeito não funciona. Você não pode arrumar o inimigo dentro de casa. Daqui a poucos dias você estará necessitando desse rapaz com o braço forte para te erguer, para te levar. Meu filho, tu precisa desse homem que te educou, rapaz, que te trouxe nas costas até agora. Agora que você já está criando asas, você precisa considerar esse ancião. Oramos, tudo foi consertado. Eu não posso ver gente desviado dizendo que não gosta da igreja, que não gosta dos pastores, que tem raiva de alguém que tratou ele mal. Eu não quero ver isso, meu Deus. Quanto prejuízo a obra de Deus tem por causa de atitude de pai de família, de obreiro, de pastores, de famílias, que a sua casa, ao invés de ser um pedacinho dos céus, é um cantinho onde Satanás pode atuar como quer. Mas eu sei que a casa do servo do Senhor, da serva do Senhor, é uma extensão da igreja. Lá onde está a sua casa tem anjos de Deus lá. Se tem alguma coisa que não está indo certo, hoje Deus vai consertar, porque Ele falou ao meu coração que Ele vai quebrantar o coração duro, Ele vai transformar gente e vai arrumar a sua casa, e quando Ele arruma, as coisas ficam arrumadas, glória a Deus. Quanta tristeza, quando alguém chega para mim. Esses dias veio uma mulher aqui: pastor, estou muitos anos fora da igreja, mas hoje é a primeira vez que eu vim, me reconciliei, vou servir a Jesus no bairro tal, mas você vai na minha casa, eu tenho 2 filhos, um adolescente e outro entrando na juventude, e os 2 estão na droga, pastor. Você vai na minha casa, eu não sei mais o que vou fazer. Eu fiquei com o telefone daquela mulher e fiquei conduzindo por telefone.
ligando, tentando controlar, aconselhar, mandei um pastor, mandei outro, fui atrás para poder equilibrar, para não haver loucura dentro de casa e para ver aquela família aqui sorrindo, servindo o Senhor dentro da igreja. Às vezes vem meio do jeito que está lá no mundo, deixa, não mata ninguém, deixa o Espírito Santo trabalhar. Ele é o pastor por excelência desse rebanho, e Ele vai trabalhando nas vidas, vai arrumando as coisas. Se nós de arrumar, nós estragamos. Tem coisa que tem que deixar para Deus. O Espírito Santo está trabalhando. Vós patrões, veja bem, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Não fica provocando, fazendo o que ele não gosta, arrumando encrenca com ele, batendo de frente com o adolescente. Usa sabedoria. Eles estudam 4 horas por dia, meu irmão. Precisa ser esperto para discutir, eles entendem muita coisa. Então a experiência do pai e da mãe vivida é uma lição maior do que a faculdade de qualquer universitário, mas ele deve usar sabedoria para não ficar discutindo, ferindo. Criai-os da doutrina, na demonstração do Senhor, sem ira. Vós servos, obedecer o vosso patrão, vosso Senhor segundo a carne. Quanta gente está ajudando a falir as empresas, não cumpre com horário, quando está trabalhando dentro da empresa, mata tempo. Alguém fez uma pesquisa numa cidade americana, nos Estados Unidos, que pelo menos 7 dias por mês era gaseado pelos funcionários. Quanto prejuízo a empresa teria num ano? Então, se você é um funcionário, cumpra com o seu horário certinho, chega um pouquinho antes, trabalhe com dedicação, que na ausência do seu patrão ele saiba que você toca o serviço do mesmo jeito, que não precisa ficar pressionando para trabalhar. Ganha o teu pão com dignidade, Deus é contigo. Se você é um patrão, não pressione, não martirize, não ameace, use justiça. Deus está trabalhando no meio da sua igreja, porque Ele quer formar um corpo forte, inabalável, intocável. Isso é a unidade, isso é a união. Mas para nós encerrar e orar, que as horas se foram, eu quero perguntar para você, o que vocês estão falando em casa, o marido para a mulher e a mulher para o marido? Está saindo uma palavra de carinho, ou só ofensa, só grosseria? Está ajudando em alguma coisa, ou não está ajudando em nada? Marido e mulher, vamos juntos unir as nossas forças dessa noite. Ficamos em pé para nós orar o Senhor. Está bom de pregar, mas era o conselho de Deus que eu tinha para essa noite, os irmãos. Quem quer oração pela sua família, pelo seu casamento? Se você quiser chegar aqui, vou ser bem rápido, os companheiros logo vão se preparar para a ministração da ceia. Mas eu quero fazer uma oração por você, pelo seu casamento, pela sua casa, pelos seus filhos. Se você precisa, pode vir aqui no altar agora. Nós estaremos orando em favor da sua família. Deus estenderá a mão sobre a sua família. Ele ama você, Ele ama a sua casa. Eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Vamos orar pelas famílias agora, para você compreender aquele menino, aquela menina, para você compreender o marido, compreender a mulher. Às vezes ele está doente ou ela está doente, suporte ela. Eu atendi um cidadão que casou-se, viviam muito bem, mas a sua esposa teve um filho, e depois que a sua esposa deu à luz ao seu filhinho, ela teve uma depressão pós-parto, e ficou com fraqueza mental. E ele já pensou que era um rapazinho solteiro, e já saiu por ali dando uma de mocinho. Mas graças a Deus que logo se encontrou com o servo de Deus, e foi encaminhado para conversar comigo. E eu chamei ele e perguntei para ele se ele lembrava do compromisso que ele assumiu no altar com ela. O que ele iria fazer com ela a partir daquele dia, aquela pessoa que dependia dele agora, só dele. E ele começou a chorar e disse: eu vou sair daqui agora e vou lá na minha sogra onde ela está,
Vou pedir perdão para minha esposa, mesmo que ela não me entenda, e vou cuidar dela. Só a morte vai nos separar. Ele se acertou com a sua esposa, dali uns dias ela melhorou, voltou normal. E ele, um ano depois, ficou doente e morreu. Morreu salvo para a glória de Deus. Quer a oração pela sua família? Tem um filho que você quer apresentar para Deus, uma filha? Vamos orar agora. Glória a Deus. Vamos orar pelos irmãos que estão no altar. Vamos orar pelos servos do Senhor. Se mais alguém quiser chegar, pode chegar. É um momento especial, o momento da oração. Amado Deus, estamos no altar sagrado orando pelas famílias. Há pessoas doentes, Senhor, que fazem parte dessa família. Há pessoas tristes que fazem parte dessa família. Há pessoas que não vieram aqui nessa noite. E a razão o Senhor sabe. Por essa causa, nessa noite nós estamos orando. Cure a esposa do teu servo que está enferma, repreendendo a enfermidade, dando, Senhor, a saúde perfeita para a tua serva. Olha para o esposo da tua serva, está enfermo, dá saúde perfeita para ele. Olha para os filhos, Senhor, os jovens, os adolescentes. Olha para o pai e para a mãe. Olha para o marido e para a mulher. Que o tratamento, Senhor, seja um tratamento de amor, um tratamento de paz, e que haja comunhão entre as famílias, e possamos ver o teu Espírito Santo operando sobre essas vidas. Na autoridade do nome precioso de Jesus, nós confiamos que o Senhor ouve a oração, atenta para o pedido, responde, Senhor, o clamor do teu servo, fazendo milagre nessa casa. Olha para o patrão que está aqui, Senhor. Olha para o empregado que está aqui, Senhor. Aquele que tem autoridade de mandar e aquele que tem também o dever de cumprir com o empresário, com o seu superior. Põe a mão, Senhor. Olha para o tratamento que o teu servo está dando para os seus filhos. Honre o teu filho, Senhor, dando graça para esse jovem, para esse adolescente, para essa criança. Deus, que o amor, a unidade, a misericórdia, a bondade do Senhor esteja sobre todas as famílias, meu Deus, e que a união, Senhor, conforme o Salmo 133, possa repousar no meio do teu povo, entre os grupos, Senhor, entre as famílias, em qualquer lugar onde esteja o teu servo, que ali esteja a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está próxima de você, se for o marido ou a mulher, um amigo. Aleluia.